pentecostal. E já vou deixar aqui para observação de vocês o próximo material que será consultado, que é a teologia puritana. A teologia puritana, esse importantíssimo ramo do cristianismo que são os puritanos. Vamos compartilhar com vocês também algo da teologia puritana, tá ok? Primeiramente, teologia sistemática pentecostal, ok? Da editora CPAD. Vamos buscar aqui, já está marcado o conteúdo que será lido. Vamos então, aqui, o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. O desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. Esse trecho aqui, esse capítulo, foi escrito pelo próprio Ezequias Soares, tá certo? Que é o chefe do setor de apologética da Assembleia de Deus. Esteve à frente do trabalho da Constituição da Declaração de Fé, ok? E ele participa também dessa importantíssima obra aqui, que reúne importantes teólogos pentecostais. E ele contribui então com esse estudo desse capítulo que trata acerca da Trindade. Então, Teologia Sistemática Pentecostal, editora CPAD, a partir da página 93, que diz: o termo Trindade não aparece nas Sagradas Escrituras. É uma formulação posterior. O fato de a nomenclatura vir depois do fechamento do cânon sagrado não significa que a doutrina da Trindade não exista, tá certo? Não significa que não exista ou que não seja bíblica. De caráter teológico, a palavra aparece em apreço. De caráter teológico, a palavra em apreço foi atribuída à divindade no final do segundo século, por Tertuliano de Cartago, já até mencionamos isso, ao escrever contra o unicismo. Olha o texto aqui, ó, de Tertuliano. Vamos lá. Todos são de um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância e de uma só essência e de um só poder só, já que é de um só Deus que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Contra Praxeas II. Temos aí o texto de Tertuliano, onde há a afirmação da unicidade de essência e de substância que perfaz um só Deus, mas a distinção das pessoas, três pessoas, então, né? Três pessoas, mais um só Deus. Depois da metade do segundo século, surgiu um movimento em torno do monoteísmo cristão, o monarquianismo. Seus defensores dividiam-se em dois grupos. Os dinâmicos, monarquianismo dinâmico, diziam que Cristo era filho de Deus por adoção. No caso, nós é que somos filhos de Deus por adoção, ok? Ele está dizendo aqui no caso que Cristo era filho de Deus por adoção. E os modalistas ensinavam que Cristo apenas era uma forma temporária da manifestação do único Deus. Diziam que Cristo era apenas uma forma temporária da manifestação do único Deus. Aí onde entra a questão modalista, que hoje é defendida pelo Voz da Verdade, tá ok? É uma heresia, um monarquianismo modalista. Tertuliano chamou-os de monarquianistas, do grego monarquia, governo exercido por um único soberano. Monarquianismo dinâmico. Os principais representantes da cristologia dinâmica ou adocianista foram Teodoro de Bizâncio, Paulo de Samosata, Teodoro o Curtidor, discípulo dos Alogoi, grupo que rejeitava a doutrina do Logos e aceitava o Evangelho de João com certa ressalva. Foi o primeiro monarquianista dinâmico de importância. Chegou a Roma em 190 e foi excomungado em 198. Então, propuseram, né, essa pseudo-doutrina, né, que afirmava então que Cristo havia sido adotado como filho de Deus na verdade. Assim sendo, não criam na eternidade, né, de que Cristo era o Filho eterno de Deus, o gerado, né, unigênito.
Para os monarquianistas dinâmicos, Jesus era apenas um homem de vida santa que nasceu de uma virgem, sobre a qual desceu o Espírito Santo, por ocasião de seu batismo no Rio Jordão. Então, penso que a partir dali é que Jesus passa a agir, né, de uma forma poderosa, né, a partir daquela capacitação que teria recebido então quando o Espírito desce sobre ele no Jordão. Alguns de seus discípulos rejeitavam qualquer direito divino em Jesus, enquanto outros afirmavam que ele teria se tornado divino, teria se tornado posteriormente, né? Em certo sentido, por ocasião de sua ressurreição. Hipólito, entre 170 e 236 depois de Cristo, rebateu todas as falaciosas crenças, refutação de todas as heresias, o livro 7º, página 23. O mais famoso monarquianista dinâmico foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia, entre 260 e 272. Descrevia o Logos como atributo impessoal do Pai. Olha só as descrições, né, que eles inventam. Vamos lá. Eusébio de Cesareia disse que ele nutria noções inferiores e degradadas de Cristo, contrárias à doutrina da Igreja, e ensinava que, quanto à natureza, ele, Jesus, não passava de homem comum. História Eclesiástica, aí temos aí 7, capítulo 27. Eis o que Paulo de Samosata afirmava. Olha o texto aqui, do próprio Paulo de Samosata, extraído aí, né, de Eusébio. O Logos e o Espírito eram qualidades divinas e não pessoas. Então eles estão dizendo que, na verdade, eles não eram pessoas em si, mas que eles eram apenas atributos divinos, como se eles fossem algum tipo de poder, né, que Deus manifesta. Então Jesus seria um desses dons, desses poderes, desses atributos de Deus, e o Espírito também seria um outro atributo de Deus. Então nós temos aí chamado monarquianismo dinâmico, né, a pior expressão, na verdade, né? A de Paulo de Samosata é ainda pior do que o monarquianismo modalista, né, afirmado por Sabélio. Temos aí os erros doutrinários, né? Eram poderes ou potencialidades. Aí você tem o Testemunho de Jeová hoje chamando o Espírito Santo de força ativa. Eles iam até mais longe, né? Colocavam Jesus também como um tipo de força ativa. Potencialidade de Deus, mas não pessoas no sentido de seres independentes. Jesus era um homem inspirado pelos poderes de cima. O poder do Logos habitava Jesus como num vaso, como nós habitamos nossas casas. A unicidade de Jesus, a unicidade que Jesus tinha com Deus, era da vontade e do amor, não da natureza. A unicidade que Jesus tinha com Deus era da vontade e do amor, não da natureza. A afirmação aí de Paulo de Samosata, né? Um monarquianista dinâmico. Suas ideias foram examinadas por 3 sínodos, entre 264 e 269. E o último excomungou. Então era necessário, era imprescindível que houvesse então essas medidas, porque isso poderia contaminar gravemente a igreja já no início de sua história. Você pensa então cristãos desprovidos de acesso aos textos sagrados, inclusive até um texto bíblico que diz: bem-aventurado o que lê e os que ouvem, porque esta era uma realidade de muitas comunidades cristãs. Você tem aí a questão da baixa escolaridade da época, nem todos sabiam ler, e mesmo sabendo, poucos tinham acesso aos textos da Sagrada Escritura. Então, em muitas ocasiões, você tinha alguns poucos mestres que detinham ali o controle dos textos e que assim os liam para que toda a congregação os decorasse, aprendesse, né, ouvindo a leitura e a pregação, e decorasse aquelas verdades para nortear então sua vida. Aí se você tolera um herege desse caminhando pelas igrejas e ensinando essas besteiras, com pouco tempo você perverteria, né, muitas dessas pequenas igrejas cristãs que eram desprovidas aí de doutores, né, para refutar essas heresias. Então você tem este grave problema que precisa ser combatido energicamente. Por isso era sim
necessário a aplicação dessas excomunhões, tá? Que ele fosse de fato excomungado, não fosse lhe permitido participar aí do ensino bíblico. Monarquianismo modalista. Não negava a divindade do Filho nem a do Espírito Santo, mas sim a distinção dessas pessoas, o que é diametralmente oposto aos ensinos do Novo Testamento, que assevera que há uma unidade composta de Deus em 3 pessoas distintas. Os modalistas pregavam a unidade absoluta de Deus, coisa que nem mesmo o Antigo Testamento ensina. Para apoiar tal ensino, mutilaram textos neotestamentários, onde entra, as interferências, modificações, a exegese praticada aí por esses que pretendem sustentar seus pareceres hereges. Então eles vão mutilando o texto, escolhendo, selecionando, enganando, distorcendo textos, mentindo acerca dos textos, para fazer os textos atender às suas doutrinas, e não submetem suas doutrinas a uma análise do texto, ao escrutínio do texto. Veja só. Seus principais representantes foram Noeto, Praxeas e Sabélio. Segundo Hipólito, Noeto era natural de Esmirna e ensinava que Cristo era o próprio Pai. Olha só. E que, vamos lá, que Cristo era o próprio Pai e que o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu, contra todas as heresias. Cipriano, bispo de Cartago, chamou tal heresia de patripacionismo. Epístolas 72.4. Do latim pater, pai, e passus, ou patrior, sofrer. Praxeas foi discípulo de Noeto, e o seu principal opositor foi Tertuliano. Em Contra Praxeas I, Tertuliano disse: Praxeas fez 2 obras do demônio em Roma. Expulsou a profecia e introduziu a heresia. Afugentou o Paráclito e crucificou o Pai. Dessa última escola destacou-se o bispo Sabélio, que se tornou um grande líder desse movimento. Por isso seus seguidores foram chamados de sabelianistas ou sabelianos. Por volta de 215, Sabélio já ensinava as suas doutrinas em Roma. Olha só as doutrinas que esse camarada ensinava em Roma. Pai, Filho e Espírito são nomes. São prósopa, semblantes, faces. E não seres independentes. São reais em energias consecutivas. Um vem depois do outro, aparecendo o mesmo Deus em faces diferentes. Trata-se do nosso mesmo Deus agindo na história por meio de 3 semblantes. O prosopon do Pai aparece na sua obra criadora, como doador da lei. O prosopon do Filho aparece no seu nascimento e a ascensão de Jesus. A partir da ascensão de Jesus surge o semblante, o prosopon do Espírito, doador da vida. Olha o ensino aí do herege Sabélio. Sabélio estava ensinando isso em Roma. Esse modalismo no qual o mesmo Deus brinca de ser 3 pessoas, como se ele fosse um ator. Ele vai encenando 3 papéis, mas é na verdade uma só pessoa. E temos aí Deus tentando enganar as pessoas com esses diferentes papéis. Hipólito, veja só. Hipólito, contra todas as heresias, refutou essa ideia que hoje são defendidas pelos unicistas. Os unicistas defendem com unhas e dentes, esta mentira, esta heresia. Vamos lá. Arianismo é o nome da doutrina formulada por Ário e do movimento que ele fundou em Alexandria, no Egito. Na primeira metade do IV século, Ário era presbítero em Alexandria. No ano 318, quando a controvérsia começou, sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pela Igreja. A controvérsia girava em torno da eternidade de Cristo, conforme Atanásio, de 296 a 373. O inimigo implacável da doutrina de Ário dizia que o Filho é eterno e da mesma substância do Pai, ou seja, homoousis, da mesma substância do Pai.
da mesma substância, consubstancial, tá certo? O termo central para o argumento de Atanásio contra Ário e a solução do problema trinitariano oferecido no Concílio de Nicéia 325, até ali, né, da mesma substância. Ário, por outro lado, dizia que o Senhor Jesus não era da mesma natureza do Pai. Era criatura, criado do nada, uma classe de natureza inferior à do Pai, nem divina nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Segundo Ário, somente Deus Pai seria eterno e não gerado. O Logos, o Cristo pré-existente, seria mera criatura, criado a partir do nada, nem sempre existira. Os seus seguidores usavam a palavra anomóios, dessemelhante, dessemelhante, um termo usado pelos arianistas extremistas da metade do quarto século, os assim chamados anomoianos, para arguir que a essência do Pai é totalmente dessemelhante da do Filho. Depois do Concílio de Nicéia, a controvérsia continuou, mas havia um grupo intermediário semi-niceno, meio atanasiano e meio ariano, que afirmava ser o Filho de natureza similar ou igual, e não da mesma natureza ou substância do Pai. Então houveram aí grupos intermediários, né, que tentavam amenizar aí o choque, né, o embate entre essas declarações doutrinárias. Vamos lá, isso. Similar, igual e não da mesma. Apoiava-se no termo homoiousis. Então temos ali homoousis, afirmado por Atanásio. Aqui temos uma afirmação de um tal de homoiousis, que seria semelhante, tá? E o anomoios, que aí é a afirmação dos ultrarianos para totalmente diferente, de semelhante, tá? Então temos aí os termos homoousis, mesma substância, homoiousis, semelhança, uma substância semelhante, né? E anomoios, dessemelhante. De substância similar, aparência. De substância semelhante, um termo usado para descrever a relação do Pai para o Filho, pelo partido não atanasiano, não ariano na Igreja, seguindo o Concílio de Nicéia. Essa discussão chamou a atenção do povo e também ganhou conotação política, considerada hoje como a maior controvérsia da história da Igreja Cristã. O imperador romano Constantino enviou mensageiros com o propósito de uma conciliação, porém foi tudo em vão. Então temos aí, começando a mexer na esfera política, porque a cristandade é um grande, né, grande parte da população, né? Então temos uma parcela grande, né, da população que está numa disputa efervescente, né? Então o imperador não quer saber nada desse tipo de confusão, ele quer unificação, né? Então ele quer tentar conciliar, e aí ele vai fazer isso por interesses meramente políticos. O que vai ficar no final, ele pouco entende, né? Pouco compreende, mas ele quer saber de uma conciliação, de uma apaziguação, para que ele continue aí seus projetos, né, de tentar um fortalecimento de Roma, que já estava aí em frangalhos. Constantino então convocou um concílio na cidade de Nicéia, na Bitínia, Ásia Menor, hoje Iznik, na Turquia, aberto em 19 de junho de 325, com a participação de 318 bispos provenientes do Oriente e do Ocidente, mas apenas 20 apoiaram a causa arianista. Apenas 20. De 318, apenas 20 apoiaram a causa arianista, não obstante a sua grande popularidade. Então temos aí, de fato, uma unanimidade, não uma unanimidade, mas uma maioria, né? Não uma unanimidade, mas uma maioria que de fato rejeitava totalmente essa colocação de Ário em relação à substância de Cristo, e até a colocação daquele partido, né, partido que estava tentando fazer um meio termo, né, entre eles, os homoiousis. Em Nicéia, o credo aprovado era decisivamente anti-arianista. Apenas 2 bispos não assinaram. Até Eusébio de Nicomédia, arianista, assinou o credo elaborado nesse concílio. Depois os pais capadócios Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo
e Gregório de Nissa se encarregaram de elucidar, definir e defender a doutrina trinitariana. A formulação da doutrina da Trindade é o resultado dessas controvérsias cristológicas na tentativa de harmonizar o monoteísmo com a deidade absoluta do Filho. Então vemos aí que esse documento que consolida a crença da Igreja na Trindade, preste atenção, não é o documento que cria a Trindade, é o documento que consolida a forma como a Igreja entende, compreende a revelação bíblica da Trindade. A Bíblia está falando acerca da Trindade. Agora, como nós compreendemos essas afirmações bíblicas? Aí toda a controvérsia, todo o debate e a consolidação dessa fé num documento, para que a igreja possa caminhar de modo firme, ensinando, corretamente acerca das doutrinas bíblicas. Então temos aí a formulação da doutrina da Trindade, tá ok? Texto aqui que diz, interessante, veja só. Como uma doutrina, ela é uma indução humana nas afirmações da Escritura, mas a indução, por ser feita com justeza, é tão parte do ensino de Deus em sua palavra, como é qualquer uma das doutrinas que têm sido formuladas, que têm sido formalmente enunciadas ali. Muito bem, então uma afirmação que foi discutida aí dentro desse concílio, o concílio niceno. O credo niceno, como vimos, veio do concílio de Nicéia, que tratou da controvérsia arianista. Seu conteúdo enfatiza a divindade de Jesus Cristo e é, ao mesmo tempo, uma resposta à cristologia diária. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de Deus, luz de luz, vida da vida, Filho unigênito, primogênito de toda a criação, por quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para a nossa salvação, e viveu entre os homens, e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao Pai, e novamente virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito, primogênito de toda a criação, que erroneamente hoje até querem distorcer essa afirmação, como se primogênito fosse apenas primeiro. E primogênito nem sempre é apenas primeiro, mas às vezes é principal. Por exemplo, Deus fala acerca de Israel como se ele fosse o primogênito de todos os povos, mas Israel não é o primeiro povo. Israel veio bem depois dos primeiros povos. Então Israel, não sendo o primeiro, mesmo assim é primogênito porque é o principal para Deus, porque Deus fez uma aliança com Israel. Assim, Jesus não é a primeira de todas as criações porque nunca foi criado, e sim gerado. Agora ele é o principal de tudo, porque tudo está subordinado a Cristo, ok? Então tudo é subordinado ao Filho de Deus, ao unigênito do Pai. O credo de Atanásio, ou Atanasiano, depois do concílio de Nicéia, em 325, muitos documentos circulavam nas igrejas sobre o assunto. O credo, que hoje chamamos de Atanasiano, expressa o pensamento de Atanásio e tudo que defendeu durante toda a sua vida, conquanto não haja indícios confiáveis de que o texto seja de sua autoria. Este credo não foi mencionado no concílio de Éfeso, em 431, nem no da Calcedônia, 451. 431 atrás e agora 451. Tampouco no de Constantinopla, em 381. O credo popularmente atribuído a Atanásio é, de modo geral, considerado um cântico eclesiástico de autoria desconhecida do século IV ou V. Assim declara o credo atanasiano. A fé universal é esta, que adoramos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Que coisa maravilhosa, né? Como temos aí essa afirmação nos trazendo esse esclarecimento, essa elucidação sobre essas características peculiares, importantes, né? 3 pessoas, então não confundimos as pessoas, são distintas, mas não separamos as substâncias, é um só Deus, uma só substância. Pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito, mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. É toda uma só.
Glória é igual e a majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. E no entanto são três eternos, e no entanto não são três eternos, mas apenas um eterno. Da mesma forma, há três incriados. Da mesma forma, não há três incriados, nem três imensuráveis, mas um só incriado e um só imensurável. Assim também o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há três onipotentes, mas sim um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um só Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Todavia, não há três senhores, mas um só Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor. Assim, também ficamos privados de dizer que há três deuses ou senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, não foi feito, nem criado, mas gerado. E o Espírito procede do Pai e do Filho, não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, um Espírito e não três espíritos. E nessa trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas, de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na Trindade, como a Trindade na unidade devem ser adoradas. Maravilhoso, temos aí texto, né, que é atribuído a Atanásio, mas não tem como haver certeza, né, da autoria de Atanásio em relação a esse texto. Mas mesmo assim, é um texto muito bom, muito importante, né, muito interessante, que expressa então essa natureza, né, das três pessoas, mas que perfazem a unidade, uma só substância, né, um só Deus, uma só essência. Vamos lá. Mais longo que o Niceno, trata-se de um credo que enfatiza de modo mais pormenorizado a Trindade. Durante a Idade Média, dizia-se que Atanásio o escrevera no seu exílio em Roma e ofereceu ao bispo de Roma, Júlio I, para servir como confissão de fé. Desde o século IX se atribui o credo a Atanásio. Na verdade, o credo atanasiano traz esse nome porque Atanásio defendeu tenazmente a ortodoxia cristã. No entanto, o autor de tal credo é desconhecido, mencionado pela primeira vez em um sínodo realizado em 659 e 670. O credo em apreço serve como teste da ortodoxia desde o século VII para os catolicismos romano e ortodoxo, bem como para o protestantismo, uma vez que é a verdade, tem que ser afirmado como verdade que é, independentemente, né, de ter sido formado ainda no período do catolicismo, da Igreja Católica, mas é a verdade conforme a Bíblia, conforme a Sagrada Escritura. Assim fizemos a leitura desse pequeno histórico, né, acerca das controvérsias em torno da doutrina da Trindade presente aí na teologia sistemática pentecostal. Já lemos aí a declaração de fé e já lemos também a teologia sistemática pentecostal. Pretendo ainda dar seguimento com outras obras importantes. Só vou finalizar aqui este vídeo para não ficar tão extenso, mas a gente dá seguimento aí com outras leituras, fazendo outras análises e apontando aí, trazendo outros comentários, tá ok? Muito obrigado, curta esse vídeo, compartilhe, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida em nome de Jesus.